Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 22 a 12. Crianças até 12 anos, lá atrás. Qual é a tia? A tia Larissa. Quase do mesmo tamanho deles, né? Bênção de Deus. Glória a Deus. Desde já quero estar agradecendo, né, aos nossos pastores a oportunidade, a confiança de mais uma vez estar aqui no altar do Senhor, a confiança de estar transmitindo aquilo que o Senhor já tem feito aqui na Betel, já tem feito na Betel Caxias também, que é a mesma unção que está sobre a Betel aqui, está na Betel Caxias também. Nós temos a cada dia visto um alinhamento muito grande. Estava até falando no estudo passado, foi o evangelista João que deu, né? E foi João, não, foi o apóstolo. O João ministrou os louvores. E numa ministração que ele estava fazendo, foi praticamente tudo o que eu falei lá no momento também de louvor, lá na Betel Caxias. Eu falei, João, você não imagina o alinhamento que foi. Pô, eu até botei o vídeo lá, a live lá no grupo da Betel Caxias, né? E falei, pessoal, assim, vejam, porque vocês vão ver o alinhamento, porque muitas vezes a gente simplesmente fala e a pessoa não consegue conectar, né? Ligar, né? Um mais um igual a 2. Fica quieto aí. Não, ele, daqui a pouco ele vai provar que não é. Se dá o microfone para ele, ele vai provar que não é. Mas, às vezes fica difícil da gente, né, só de falar, a gente conseguir conectar. E quando a gente consegue enxergar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, e procurar entender que ainda Ele tem muito mais para derramar, que a gente tem experimentado gotas da presença do Senhor, que apesar de tanta glória que tem sido derramado sobre esse local, o Senhor ainda tem rios para derramar sobre esse local, rios de Deus para derramar sobre esse local, para sair desse altar. Irmãos, não tem preço. É uma coisa que a gente fica assim impactado com o que o Senhor tem feito nesse local. E me foi dada a missão, a primeira missão que me foi dada foi abortada, não foi totalmente abortada, porque eu também dei a lição, só que lá em Caxias, que foi para falar sobre a bondade de Deus, né? E logo após me foi dada a missão de falar sobre a graça de Deus, né? Até licença ao apóstolo, né? Falar da graça, né? Esse entrou na fila 2 vezes, né? Para poder participar da graça, né? E tem 2, né? A graça do Senhor e a outra graça do Senhor também. É uma bênção, né? Então, em Romanos 3, eu queria pedir para botar do 23. Isso. Poxa, eu fico coisando, tenho a televisão lá, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então esse estudo ele já inicia nesse texto dizendo que, né, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas você, nós fomos justificados, né? Nós não tínhamos direito à glória de Deus, mas nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. É de graça, mas não foi de graça. Isso é muito importante a gente estar sabendo.
como todo atributo de Deus, né? A graça, o atributo é algo que Deus é, não é algo que Ele tem. Então é muito importante, você vai ouvir todos que vão pegar aqui para falar sobre os atributos do Senhor, ele vai falar justamente isso. Por quê? Quando a gente fala que Deus Ele o é na totalidade. Ele não é parcialmente, não é algo que você, que em Deus que, não, tipo, Ele pode melhorar um pouquinho nisso aqui, né? Ele pode ser um pouquinho mais justo. Não, calma aí. Ele pode ser um pouquinho mais misericordioso, ou ter um pouquinho mais de graça. Não, tudo que Ele é por completo. Não tem algo que possa ser mudado. Um exemplo, eu posso pegar até a nossa pastora Graça e falar, a pastora Graça é uma ótima pregadora, né? Mas pode melhorar, né? Ela tem recebido muita unção de Deus, mas essa unção que é derramada sobre a vida dela pode ser aumentada. Está sendo aumentada. Por quê? Porque em nós sempre temos algo a mudar, algo a ser acrescentado, algo do Senhor a ser aumentado em nossa vida. Ao contrário dele. Ele o é por completo. Né? Então, é sempre importante a gente saber isso. A graça do Senhor, ela é um pouco parecida com a misericórdia. Ela anda ali, lado a lado, que ela vem da bondade de Deus. É um dos atributos também da bondade de Deus. Então, a graça, ela vem através disso. E o interessante é que a misericórdia, ela consiste na bondade de Deus confrontando a miséria e a culpa humana. Já a graça, ela é voltada para a dívida, né? A falta de merecimento, né? Graça, favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Então, fiquem ligados nisso. E o Senhor, Ele tem uma surpresa nessa manhã, né? Uma surpresa aqui, a caixinha surpresa, Tem uma surpresa para a gente nessa manhã. Porque muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que o Senhor Ele tem para derramar sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente deixa as dificuldades, as adversidades, as lutas tirarem a nossa visão do que o Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, da onde o Senhor nos tirou e para onde Ele quer nos levar. Então é necessário a gente sempre estar atento ao que o Senhor quer falar, atento ao que o Senhor quer fazer, porque às vezes você está no meio de um deserto e o Senhor quer falar contigo no deserto, mas em função muitas vezes de você estar reclamando, não tem como Ele falar com você, porque você está reclamando. Em vez de estar parado, pedindo ao Senhor para poder estar ouvindo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui no deserto? O que eu preciso mudar? Aonde eu preciso deixar o Senhor agir? Então, fique ligado o tempo todo. Busque estar o tempo todo conectado. Avivamento fala disso. Da gente estar, constantemente agindo pelo Espírito. Estando atento à voz do Espírito Santo de Deus. Só é possível viver poderoso avivamento se houver renúncias, se houver um posicionamento nosso diante da presença do Senhor. Porque enquanto não tiver isso, a gente vai experimentar só o que sobra, né? Porque muitas vezes a gente até experimenta a presença do Senhor. Até falei isso numa pregação lá na Betel Caxias. Às vezes a pessoa experimenta a presença do Senhor por causa do irmão do lado que está se santificando, que está ali clamando, está ali buscando. Aí quando nós estamos juntos em comunhão, a presença é derramada de uma forma tal que impacta, traz aquele impacto da presença do Senhor sobre todo o ambiente. Antes do culto começar hoje,
né? Ele já tinha começado, porque já estava sendo um grande derramar da presença do Senhor aqui, um grande mover da presença do Senhor aqui. Mas se nós não estivéssemos atentos ao que o Senhor queria fazer e falar, não, o culto só começa às 9 horas, né? O Senhor só vai falar das 9 em diante, depois ele vai dar uma pausa, né, no período da tarde, para poder falar de novo. Não, querido, isso não é avivamento. Avivamento é quando você manifesta a presença do Senhor aqui, mas que você também manifesta quando você sai daqui. Não é você simplesmente se encher aqui, ser um obeso espiritual, porque você só recebe, e chegar lá fora e não transmitir essa presença de Deus através da sua vida. As pessoas lá fora olharem para você e não enxergarem a Cristo. Então, o primeiro tópico aqui vem dizendo: a graça flui da bondade de Deus. A misericórdia é a bondade divina em confronto com a culpa humana, ao passo que a graça é a sua bondade em confronto com o demérito humano. Notem que existe diferença entre inexistência de mérito e demérito. Inexistência de mérito, simplesmente não tem. A pessoa não tem mérito, simplesmente. Você não tem algo, mas você pode adquirir, né? E demérito quer dizer que além de você não ter, você não tem direito. Como eu gosto de brincar, né? Você tem o direito de não ter direito, né? E é o que acontece. Nós não tínhamos direito. Lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, nós perdemos esse direito de acesso. E o Senhor vem o tempo todo, né? Através dos profetas, através da palavra dele, usando os homens e mulheres de Deus, tentando trazer o povo para perto dele, né? Mas nós não tínhamos acesso. Apesar do Antigo Testamento, né, ele ter a graça do Senhor agindo também, mas o Senhor agia mais por misericórdia, né? Mais por misericórdia. Porque o povo tanto não entendia o que era para ser feito, que o povo queria sacrificar pelo pecado que ainda ia cometer, né? Aí o Senhor vem falando que ele não se agrada, o mais importante para ele é obedecer do que sacrificar. E hoje em dia, querendo ou não, a gente vê ainda muitas pessoas assim, preferindo, né, querendo sacrificar. Não, vou me sacrificar. Não, vou fazer isso. Não, vou fazer aquilo. Filho, tão somente obedeça. Tão somente obedeça. Para de querer sacrificar. O sacrifício ele já foi feito. O nosso sacrifício hoje é de santificação. É de busca ainda mais pela presença de Deus, pelo grande derramar da presença dele. Não tente sacrificar pelo seu pecado, porque o preço pelo seu pecado ele já foi pago. E você vai ver lá na frente que nada que você fizer vai pagar ou você te fazer ter direito, né? A bondade divina anseia por derramar bênção sobre quem não merece, mas tem um demérito específico. Essa bênção é a graça, né? A bênção do Senhor é a graça. Graça é o prazer perfeito de Deus e o que Ele é. Graça é aquilo em Deus que põe debaixo de favor alguém em desfavor por causa da sua justiça. É tudo por causa dele. É tudo por causa dele. Nós temos que tirar da nossa mente que algo que Deus faz ou que Ele é em função da gente.
Muitas vezes a gente quer tirar a glória de Deus. Se Deus usa um irmão usa o apóstolo para poder estar curando, daqui a pouco aparece Deus usa o apóstolo, Deus cura, o apóstolo que cura, né? E aparece, não é nem que a pessoa se promove dessa forma, não. Mas o ser humano em si quer enxergar a Deus nas pessoas. Você tem que enxergar assim, o agir de Deus na minha vida, na vida do apóstolo, na vida da pastora, mas você tem que entender que é Deus que age, é Deus que faz, somos apenas canal do fluir de Deus. Então, não fique, fulano, Beltrano, não, querido. A unção que está sobre a vida do apóstolo de cura, está sobre a sua vida também. Ela é transmitida para a sua vida também. Então, se tiver alguém do seu lado enfermo, impõe as mãos e ora que essa vida vai ser curada em nome de Jesus. Né? Tem alguém endemoniado perto de você, expulsa em nome de Jesus. Mas é sempre necessário a gente dar a glória ao Senhor. Não podemos tomar a glória. Tópico 2. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Em João 1,17... vem falando, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Cristo é o canal onde a graça flui. João, em seu evangelho, identifica Cristo como o meio pelo qual a graça é alcançada pela humanidade. A lei foi dada aos homens por intermédio de Moisés, mas sua origem não foi em Moisés. Então, apesar de Moisés ter sido o canal, foi o Senhor que deu. Foi o Senhor, isso já estava, as leis já estavam no coração, já estavam com Deus. Deus já era as leis, sendo que para passar para os homens ele utilizou Moisés, que é o que estava na brecha, né? É o que se colocou disponível para o Senhor usar, né? Se colocou ali disponível pelo povo. E Deus usou aquele homem e deu as leis. Mas era necessário, né, que viesse que tão simplesmente dissesse do que Deus queria, mas que fosse o que Deus queria. E para isso foi enviado o Filho de Deus, para que manifestasse aqui na terra, né, que a vontade de Deus, Então, em Jesus, ele não só foi um mensageiro, mas como ele era, como a vontade partiu dele. Porque apesar de ter vindo como um homem, ele era 100% Deus também. E ele veio para poder estar aqui, cumprindo as leis, mostrando que era possível, sendo um exemplo, mas também para conectar o homem com a graça de Deus. E através dessa conexão, hoje, nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso à graça de Deus. Interessante que Moisés sabia que Deus não agia com ele baseado na lei. Deus agia com Moisés baseado na graça. Olha só o que ele fala em Êxodo 33:13. Nos fala assim:
Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Ou seja, Moisés sabia que a graça de Deus, ele tinha conhecimento. Por que Moisés tinha esse conhecimento? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele buscava a face de Deus. Ele tinha o secreto com Deus. Muitos hoje querem experimentar, né, grandes poderes, grande agir, quer que o Senhor faça sinais e prodígios através de suas vidas, mas não tem intimidade com Deus. Olha às vezes para o apóstolo, para a pastora, não, né, Deus usa para curar, Deus usa para fazer, né, e outras, mas é pago um preço. O preço que é pago aqui por eles é da busca, é da intimidade, é de buscar santificação diariamente. Não só, não, hoje tem culto, hoje é dia do Senhor, vou me santificar só hoje. É por isso que muitas vezes, muitos não vou nem falar que estão com as águas nos tornozelos, porque elas simplesmente estão às margens, nem entraram no rio ainda. O que estão experimentando são gotas das pessoas que estão mergulhando dentro do rio, né? Aí dá aquele splash de água, né? Aí vai aquele splash de água assim para a beira assim, e a pessoa está experimentando essas gotas, achando que está dentro do rio, mas não está. E cada um sabe em qual nível está. Não vai ser o apóstolo, a pastora, não vai ser eu, não vai ser nenhum evangelista da casa, não vai ser o seu líder. Porque a própria palavra vem dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somos nós que temos que nos examinar. Somos nós. Então, fique ligado. Permita que o Senhor venha agir de uma forma diferente na sua vida. Se por algum motivo você acha que, não, né, eu acho que eu não sou capaz disso ou daquilo outro, é disso que se trata a graça. É disso. Hoje, para poder estar aqui, foi uma luta, né? Porque uma luta interior. Porque hoje, minha mãe, antes de vir para cá, eu fui deixar minha mãe lá no hospital do olho, que ela foi operar catarata, né? Mas eu creio que o que Deus tinha para falar nessa manhã, porque desde que foi me dado o estudo, o Senhor falou grandemente no meu coração. E eu falei: Senhor, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Porque a presença do Senhor, eu creio que enquanto eu estou aqui, o Senhor está cuidando lá. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está direcionando os médicos lá. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está, né, acalmando o coração dela. E ela passou esse dia muito aflita, né? Nunca operou nada, então já viu, né? Só o parto mesmo que teve, e foram 3 e olha lá, né? Mas não teve mais cirurgia, então a pessoa fica muito nervosa, né? Então ela está esses dias aí muito aflita, mas eu creio que o Senhor tem cuidado, né? E Deus, ele sempre faz a vontade dele, né? Deus sempre faz a vontade dele.
Eu falei, Senhor, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, porque eu creio que o que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor vai me fazer transmitir para quem estiver lá também, para quem estiver assistindo a live. Amanhã ou depois ela também vai estar assistindo a live, né? E ela vai ver o que Deus está fazendo aqui. Tanto eu creio nisso, que hoje cedo, quando eu cheguei aqui, onde já estava manifestada a glória de Deus aqui, eu já pude ver um ambiente de glória nesse local, um ambiente de glória. E eu puxei um pouco o apóstolo William no sentido de não chorar, né? E hoje eu me derramei aqui no altar do Senhor, sabe? E tem momentos que Deus vai nos fazer sair daquilo que nós achamos que somos para fazer aquilo que Ele quer. Então, se a gente ficar sempre conectado ao Senhor, a gente deixa de fazer aquilo que a gente acha que é, para fazer o que Ele quer. Aí a gente começa a se mover, como os céus se movimentam aqui na terra. Então, hoje de manhã foi um derramar grande da presença de Deus. Né? A gente vê aqui jovens sendo entregues na presença do Senhor, se derramando, né? Sendo usados por Deus. E Deus tem muito mais, jovens, para fazer na vida de vocês. Deus tem muito mais. Continuem se posicionando. Ontem o pós aqui, gente, que derramada a presença de Deus, da glória do Senhor. E a gente vê jovens que muitas vezes estavam fora da presença e hoje na presença do Senhor, sendo usados por Deus, sabe? Ontem, quando o culto acabou, não teve nenhuma vida para o Senhor, nenhum jovem. Só que o culto acabou, entre aspas, né? O culto aqui, hoje em dia, ele tem acabado entre aspas, né? A gente dá a bênção para o povo ir embora, mas ninguém vai embora. E nesse que ninguém foi embora, né? Foi onde Deus agiu. E uma vida veio para o Senhor. Um jovem veio para o Senhor. Então, a gente não pode ficar preso à religiosidade. A gente não pode ficar preso a cronogramas. Nós temos que estar disponível para o Senhor e estar atento ao que o Senhor quer fazer. Porque se a gente não simplesmente ficar assim que, não, acabou. Vamos lá, vamos desligar tudo, vamos parar com o som. Não, como a adoração ao Senhor continuou, como o mover aqui continuou, o agir de Deus continuou aqui nesse local, a vida foi alcançada para o Senhor, porque estava havendo uma batalha interior. Mas enquanto os jovens ficaram aqui glorificando a Deus, louvando ao Senhor, esse jovem recebeu, né, uma resposta de Deus onde ele estava, que um jovem foi orar por ele, ele foi lá e falou tudo que eu estava sentindo e tudo, e veio. O evangelista Michel fez a oração com ele, e é isso. Graça, favor imerecido. A gente pensou que não, acabou o culto, ninguém aceitou Jesus, não veio um jovem para o Senhor. Veio sim, porque foi feita a vontade de Deus. Os jovens estavam aqui, que estavam aqui no altar, atentos ao que o Senhor estava fazendo, atentos ao que o Senhor estava falando, cheios do fogo do Espírito Santo. A Aninha ontem não queria sair do chão, né? Estava aqui, o chão é o meu lugar, né? E é isso, ela estava aos pés do Senhor. Não há lugar melhor para estar do que aos pés do Senhor. Não devemos ficar preocupados se, não, vou fazer, não, vou tirar isso aqui, vou botar ali. Para de ficar preocupado. Se derrame tão somente.
Porque as pessoas que são incendiadas, as pessoas que são tocadas, as pessoas que realmente são usadas pelo Senhor, elas estão tão simplesmente despreocupadas do que fazer. Estão preocupadas tão somente em adorar o Senhor, em prestar o melhor culto, a melhor adoração ao Senhor. Estão preocupadas em estar se derramando aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor que seja a vontade dEle que seja feita. E é assim. Tópico 3. Como enxergar a graça? A pastora está aqui, ó. Mas a graça dele é manifesta através da sua graça também, pastora. Aleluia. Há dois modos de pensar a graça de Deus, né? De enxergarmos a graça do Senhor. Uma das formas é estar olhando para nós mesmos, vendo o quão pecadores nós somos, o quanto defeituosos nós somos, e ver que Ele nos ama, né? E ver que no meio desse espaço todo de pecado que nós andávamos, Ele perdoa, Ele vem com a graça dEle sobre as nossas vidas e nos perdoa. Esse é um dos modos que a maioria das pessoas pensam, né? Imaginam. Não, realmente, e não que deixe de ser. Mas existe um outro modo de pensar, de enxergar a graça de Deus, que é considerando Deus como Ele é, Deus. E quando começamos a enxergar que a graça de Deus é Deus, e Deus Ele é como Ele é, e o que Ele é, nós começamos a entender que tudo é por Ele, e tudo é para Ele. Quando começamos a pensar dessa forma, né, a gente começa a enxergar melhor as coisas. A gente começa a enxergar que quando Ele demonstra a graça a um pecador, ele está, pobre coitado, ele não está sendo dramático, não está usando de drama, né? Ele está sendo apenas Deus, que Ele está exercendo, né, uma de suas características, está exercendo o que Ele é sobre o homem, e Ele age dessa forma, e Ele não agirá de uma outra forma, né, a não ser como Deus. Por outro lado, esse aqui é pesado. Por outro lado, quando o homem a quem a justiça condenou, dá as costas para a graça divina em Cristo e rejeita a possibilidade de se deixar ser resgatado, chega a hora em que Deus deve julgá-lo. Eita! É interessante, né? Porque às vezes a gente quer enxergar a bondade de Deus, mas não quer enxergar a justiça de Deus. A gente quer receber a graça ou a bondade, mas quando Deus vem com justiça, querido, não dê as costas. Não dê as costas para aquilo que você já experimentou. Muitos hoje estão dando as costas para aquilo que já experimentou, por ocasiões que acontecem muitas vezes. A Raíssa arrebentou a corda do violão, não vou mais olhar para a cara da Raíssa. Ela fez barulho ali no plug do violão, né? Tirou o plug, desconectou sem avisar lá a gente lá no som, fez maior barulhão na igreja. Não vou mais... E a gente está dando as costas para o que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque a gente está olhando para coisas
do homem, as coisas mundanas, as coisas do nosso dia a dia, e que muitas vezes o Senhor quer trazer transformação, que muitas vezes o Senhor, aquilo está acontecendo, para o Senhor nos dar paciência, né? Para a gente exercer a paciência. Então, Deus, ele vem agindo dessa forma. Aconteceu uma ocasião, use aquilo para você aprender. Usa as circunstâncias difíceis que acontecem na sua vida para você crescer, para você entender os propósitos de Deus. Não deixa que as circunstâncias venham te afastar do que o Senhor tem para fazer. Não deixa que o seu dia a dia venha atrapalhar o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Não pense que o que o Senhor tem para fazer na vida da Raíssa é maior do que tem para fazer na sua vida. Mas o que acontece muitas vezes é que a Raíssa toma posse de quem ela é em Cristo Jesus. Ela toma posse do derramado do Senhor sobre a vida dela. E você não. E a gente às vezes não. Porque em vez de estar voltados para o Senhor, nós estamos dando as costas para aquilo que nos justificou. Não, Leandro, eu não estou dando as costas para Jesus, não. Muitas vezes a nossa atitude diz o contrário. Muitas vezes a nossa atitude diz o contrário. Porque quando o nosso irmão peca contra a gente não perdoa, a gente está agindo ao contrário. E a gente sabe, aqui da Betel, a gente sabe o quanto a falta de perdão, ela aprisiona. O quanto a falta de perdão, ela abre brecha para o inimigo adentrar em nossas vidas. Então, não dê as costas. Não dê as costas. Quando Deus demonstra amor pela raça humana, ele age como ele mesmo. Quando exerce juízo sobre os anjos, né? Quando ele exerceu juízo sobre os anjos, ele age como ele mesmo. Como assim, Leandro? Deixa eu ler aqui em Judas 6. Vem falando. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Notem que o que aconteceu com os anjos foi mediante ao posicionamento deles. O Senhor, eles abandonaram para que eles foram feitos, para que eles foram criados. Eles foram criados para exaltar o Senhor, para glorificarem ao Senhor, para estar lá, diariamente, 24 horas por dia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo. Está ali, diariamente. Que você não venha a estar abandonando a sua posição de autoridade. A autoridade que foi lhe dada, que você não abandone. Que você venha tomar posse. Que você venha exercer essa autoridade. Porque a autoridade, ela foi feita para ser exercida. Porque se você não exercer a autoridade foi dada. Né? Vamos imaginar que o pessoal sempre gosta de usar do guarda de trânsito, né? Vamos dizer que a gente foi outorgada a autoridade para poder ele estar ali. Mas se ele ficar ali, parado ali, sem exercer a autoridade dele, algum carro vai parar? Não vai. Não vai.
Se ele chegar ali, aí começar a exercer a autoridade dele, ele manda parar e o carro para. Aí ele manda andar, o carro anda. Então, nós temos que exercer a autoridade que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós temos que nos mover conforme o Senhor quer que nos movamos aqui na terra. Parando de olhar para nós mesmos e entendendo que tudo é para Ele, tudo é por Ele. Que tudo se trata dEle. Que tudo que fazemos é para glorificar o nome dEle. Que quando Ele derrama unção sobre nossas vidas, é necessário a gente transmitir essa unção a outras pessoas. Que quando somos avivados, é necessário avivarmos outras pessoas. Então, Deus é isso, né? E o interessante que nós, às vezes, como seres humanos, a gente pensa assim, Leandro, mas vai entrar em atrito, né? Uma coisa com a outra, né? Como que pode? Ele está agindo com graça agora, com misericórdia, aí logo depois vai vir com juízo. Calma aí, que doideira é essa? Como eu falei, Deus não é como a gente. A gente, muitas vezes, nas nossas emoções, a gente entra em conflito. Tem pessoas aí que na realidade, vivem em eterno conflito. Porque não conseguem entender quem são em Cristo Jesus. Porque não se permitem ser aquilo que Deus quer que seja. Porque não se permitem ser mudadas. Não se permitem ser transformadas pelo agir de Deus. Então, em Deus não há esse conflito. Não, se eu agir agora com a graça, eu agir agora nesse momento com a justiça, vai entrar em conflito um com o outro. Não vai ter conflito. Não vai ter conflito, não se preocupem com isso. Porque Deus, Ele é Deus. Como eu já falei aqui, tudo que Ele é por completo. Então, tudo que Ele faz, Ele está sabendo o que Ele está fazendo. Não tem assim, não, vou ficar com dor na consciência. Ele vai falar, meu Deus, eu vou ficar com dor na consciência porque eu agi com justiça. Às vezes a gente fica assim, né? Às vezes tem um liderado nosso que a gente vai lá para poder corrigir. Muitas vezes a gente fica, meu Deus, estou sendo muito duro, né? Estou agindo. Mas logo Deus, quando a gente age assim, logo Deus vem e confirma. Não, era desse jeito mesmo. Acho que foi até muito, né? Pegou até leve, né? Pegou até leve. E é assim. Ponto 4. O plano da graça. A graça não chegou quando Cristo nasceu e nem quando foi batizado ou ungido pelo Espírito, ou quando Cristo morreu na cruz e nem quando ressuscitou. A graça veio desde os primórdios por meio de Jesus Cristo, o Filho eterno, tem sido manifesta na cruz do Calvário em sangue. Desde o início, esteve e está em operação. Se Deus não tivesse agido em graça, teria destruído a raça humana. Contudo, por ser um Deus de graça, Ele já tinha uma eternidade planejada. O plano da graça. E é isso, o plano da graça. Lembra que eu falei lá, ele agia com graça sobre a vida de Moisés? Assim como ele agiu com graça em vários outros momentos. Notem que quando na vida de Noé também, né? Quer mais graça do que aquela? Vai lá, constrói lá o barco, constrói lá a arca. Mas interessante que o tempo todo que ele está construindo a arca, o Senhor está agindo com graça. Ele está falando, vai lá, pega arrependimento para esse povo, prega lá arrependimento para eles, para que eles possam adentrar a arca também.
para que eles possam adentrar em minha presença também, para que eles possam continuar vivos, para que eles possam continuar vivos e fazendo a minha vontade. Mas assim como naquele tempo, muitos estão preferindo morrer espiritualmente, muitas vezes perdendo a própria vida mesmo, do que estar à presença, do que permitir que o Senhor venha estar agindo em suas vidas. Queridos, é difícil muitas vezes a gente mudar, é difícil muitas vezes a gente ir contra a nossa vontade, é difícil. Mas quando a gente entende que o plano dele para nossas vidas é 1000 vezes, infinitamente vezes melhor do que o que nós temos planejado para nós mesmos, aí a gente entende, a gente se posiciona: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, me muda, sonda meu coração, sonda minha mente, sonda, faz a tua vontade. E Deus vai fazendo. E Deus vai fazendo, Deus vai mudando, Deus vai transformando. Mas é necessário esse posicionamento nosso. É necessário estarmos diante do altar de Deus e permitindo que Ele faça as coisas em nossas vidas. Porque não tem como Deus ocupar um espaço que está ocupado. Muitas vezes ocupado pelo inimigo e muitas vezes ocupado pela nossa própria vontade, o nosso próprio eu, que é o que muitas vezes acontece. E quando está ocupado com o nosso eu, a gente sempre dá brecha para o inimigo. Então, de qualquer forma, quando a gente não estamos cheios dele, damos brecha, né? Damos brecha. E o brecha que eu falo, irmãos, porque às vezes os teólogos ficam assim: que negócio é esse de brecha? Não sei o quê. É pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, não dê brecha, não peque. Não peque. Permita que o Senhor venha agir na sua vida. Venha trazer transformação diária. O quinto e último tópico, ele fala: a graça, o único meio de salvação. Ninguém jamais foi salvo a não ser pela graça, de Abel até este exato momento. Desde que a humanidade foi banida do jardim oriental, ninguém jamais readquiriu o favor divino, exceto pela absoluta bondade de Deus, exceto pela graça do Senhor. E sempre que a graça encontra um homem, foi por intermédio de Jesus Cristo. A graça, de fato, veio por meio de Cristo, mas não aguardou seu nascimento na manjedoura ou sua morte na cruz antes de se tornar-se operante. Como foi falado, ela já agia antes de Cristo. Ela já agia antes de Cristo. Então, a partir de Cristo, Cristo é o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. O primeiro homem da história humana a ter a sua comunhão com Deus restaurada o fez por intermédio de Jesus Cristo. Então, é necessário a gente ter entendimento que a graça, ela é dessa forma. Vamos estar lendo aqui Efésios 2, de 8 a 10, que vem justamente falando sobre isso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Gente, esse texto ele é muito forte,
né? Todos os textos são fortes, né? É que eu sempre falo isso, que o pessoal fica falando, usando frases de expressão aí, falando, que forte, que forte. Gente, quer texto forte? Lê a Bíblia, né? Lê a Bíblia, tu vai ver de Gênesis, Apocalipse, só texto forte, né? Texto forte sem filtro, porque a gente muitas vezes quer filtrar as coisas, quer ser, né, como eu falei, muito sutil nas coisas, mas Deus não é não. Ele é claro no que Ele quer, Ele é claro na vontade dEle, Ele é claro naquilo, no que foi proposto para o ser humano, Ele é bem claro. Né? As pessoas que muitas vezes a gente não lê a palavra, não tem conhecimento da palavra e fala, mas será que pode isso? Será que pode aquilo? Lê a palavra que tu vai saber se pode, se não pode. Né? Os pastores estão aqui, né, para poder cuidar das nossas vidas, mas chega a cada coisa, né, pastora? Pode. Gente, lê a palavra que você vai saber. Você vai ter intimidade com Deus. Lê a palavra que você vai conhecer ao Deus que você fala que serve. Porque aí Ele vai agir com graça. Ele vai agir com graça. Então, vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem da gente. É um dom, uma dádiva de Deus. Né? Porque muitos acham, não, eu vou ser salvo porque eu vou fazer muita obra aqui, vou carregar a caixa de som, vou carregar o teclado, e carrego mesmo, né? Vou carregar o teclado, vou montar a bateria, eu vou tocar, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou... Gente, a salvação não vem de nada disso. É por meio da graça. Devemos também ter em mente, a graça de Deus é eterna e infinita. Tal como não teve início, não pode ter fim. E sendo um atributo de Deus, é tão ilimitada quanto infinita. Então, é a graça do Senhor. É a graça. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender, porque na nossa mente fica, não, mas eu não tenho direito. Eu sou pecador. Mas somos mesmos. Somos pecadores. E não tínhamos direito. Mas através da graça, Ele nos torna justificado. Ele nos justifica. Pastor. Queria estar convidando o louvor para poder estar aqui em cima. Eu vou estar fazendo 2 momentos aqui. Vou estar chamando 2 pessoas aqui. Queria convidar aqui a evangelista irmã Lúcia. Queria chamar o Carlos também. Aqui em cima comigo, nem embaixo não. Muitas vezes a gente, como ser humanos, não entendemos realmente como funciona a graça. A graça funciona assim. A graça te alcançou. A graça te alcançou, evangelista irmã Lúcia. E a palavra do Senhor, ela vem falando que ainda na velhice nós daríamos muitos frutos, frutos. E nós temos visto o fruto que a senhora tem dado aqui nesse local. Nós temos visto a cada momento um derramar diferente do Espírito Santo de Deus na vida da senhora. Muitas vezes vêm as indagações, mas aí o Senhor vem e nos fala assim: a minha graça te basta.
A minha graça te basta. Toma posse dessa graça. Você também, Carlos. Você sabe o que o Senhor tem a fazer na sua vida, né? Dom de mestre. Toma posse. Avança. Não retrocede. Continua seguindo. Continua disponível para o Senhor. Não se preocupa com as coisas. Se preocupa tão somente em fazer a vontade de Deus na sua vida. Porque a cada momento que você se posiciona, Ele cuida do que precisa ser cuidado. Assim como Ele está fazendo comigo hoje, que Ele está cuidando do que precisa ser cuidado, Ele vai fazer contigo também. E tudo que precisa ser cuidado, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Então tomem posse. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque quando a graça dele está sobre a sua vida, é Ele que está cuidando. É Ele que está fazendo. E Ele vai fazer infinitamente mais na vida de vocês. Que vocês possam avançar a cada dia mais. A cada dia mais. E vocês pagaram alguma coisa para receber essa graça? Pagaram? Mas foi pago um preço. Foi pago um preço. Ainda que vocês me ofereçam algum valor pelo que vocês estão recebendo, o preço já foi pago. O preço já foi pago. E vocês podem oferecer qualquer quantia. Vocês podem querer fazer qualquer coisa. Mas não vai substituir o preço que foi pago. Não vai substituir o preço que foi pago. Muito obrigado. E o outro momento que eu quero fazer... A graça, ela é para todos. Não é apenas para eles dois. E eu quero fazer esse novo ato profético aqui. Eu quero te convidar a vir aqui no altar e tomar posse da sua graça. A graça, ela é para todos. Ela é para alcançar a todos. Ele é para alcançar a tua vida. É para alcançar a minha vida. E todos aqueles que tomarem posse da graça, o Senhor vai transformar, o Senhor vai agir, o Senhor vai estar dando um novo dele sobre a sua vida. Tome posse daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Tome posse, o preço já foi pago, o preço já foi pago lá na cruz, e nada que você possa fazer vai substituir esse preço, nada que você vir a fazer vai estar cancelando ou anulando. Não dê as costas para o que já foi feito lá na cruz. E se você está sendo tocado nessa manhã e já também quiser ficar aqui no altar, se entregar diante do altar do Senhor, fique à vontade. Fique à vontade, porque assim como já antes do culto iniciar, já tinha um grande derramar da presença de Deus aqui, nesse momento não é diferente. O Senhor já está derramando da graça dele aqui nesse local, para tocar na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida, a graça, ela vai te alcançar nessa manhã, de uma forma diferente, de uma forma extraordinária, com um grande e poderoso derramar da presença do Espírito Santo de Deus. Basta tão somente você tomar posse. Eu quero te convidar a ficar de pé e adorar o Senhor com esse louvor, e adorar o Senhor com esse louvor. Adorem ao Senhor, e como eu falei, o altar está aqui. Se você quer se entregar à graça de Deus, na presença do Senhor, venha ao altar, se derrame, porque
Esse ato de vocês virem aqui é o que necessitamos para alcançar a graça, é irmos até o altar do Senhor, é irmos até a presença de Deus e permitirmos que Ele venha agir em nossas vidas. Fiquem à vontade. Aleluia, Jesus. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.